Olá, meu nome é Alex Cardoso e hoje eu sou evangelizador de vocês, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de evangelização, né? Estrela Guia. E o tema de hoje é os três reinos, né? Eu já venho aqui com uma mensagem que é de extrema importância para todos nós, que é devemos proteger o meio ambiente. E hoje nós vamos aprender sobre esses três reinos, quatro reinos, na verdade, mas a gente vai saber por que os quatro reinos mais adiante. Então vamos prosseguir. O primeiro reino que nós vamos falar é o reino mineral. Então, o que é o reino mineral? No reino mineral temos as pedras, o ouro, o carvão, os cristais, o quartzo, o ferro, nós temos também o grafite, nós temos inúmeras coisas, inúmeros elementos que pertencem a esse reino mineral, né? E que nós vemos no nosso dia a dia e às vezes nem nos damos conta que esses elementos pertencem ao reino mineral. E esses minerais eles são formados de matéria, obviamente, que a gente consegue tocar, a gente consegue ver e consegue sentir, né, fisicamente. E esses materiais, essa matéria é formada através de uma força que une esses elementos, esses materiais, né? Ou seja, existem partezinhas bem pequenas desses minerais, e esses minerais vão se juntando e formam a rocha. Esses minerais vão se juntando e formam ouro. Esses minerais vão se juntando e formam o carvão, formam o grafite. O grafite, ele é um mineral que vem do carvão, né? Os cristais também, o diamante, por exemplo. Então, mas esses minerais eles não possuem inteligência e nem instinto, ou seja, esses minerais eles não têm capacidade de pensar, não têm capacidade de andar, eles não nascem, eles não crescem, não falam e nem se reproduzem, né? Então, esse é o reino mineral. Já o reino vegetal. O reino vegetal todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é, né? Mas vamos falar mais um pouquinho sobre o que é o reino vegetal. No reino vegetal temos as plantas, obviamente, né, que são formadas de matéria também, né? Elas possuem uma espécie de instinto, né, que faz com que elas se voltem para a luz, né, e movam suas raízes para a água e para onde tem mais nutrientes. Por exemplo, se você põe, talvez vocês já tenham visto aí na casa de vocês ou qualquer outro lugar, por exemplo, se você põe uma planta em um quarto onde só tem uma entrada de luz solar, essa planta ela vai crescer de maneira, por exemplo, aqui no meu quarto a entrada de luz é a janela. Essa planta, se eu plantar ela aqui, ela vai tentar crescer de maneira, vai crescer seu caule de maneira que ela vá encontrar a entrada mais próxima de energia de luz solar. Assim também para as raízes dessas plantas. Tem plantas, por exemplo, que vivem em locais muito secos, tipo sertão, locais muito secos mesmo, e as raízes dessas plantas, elas crescem tão profundamente, que elas conseguem encontrar partes do solo onde tem uma quantidade boa ou mínima de água, uma quantidade boa de umidade ou de nutrientes. As plantas elas crescem e se reproduzem, diferente dos vegetais, né? Mas elas não pensam, não falam e nem sentem dor. No entanto, nós devemos cuidar delas, pois elas nos fornecem alimentos, os remédios, papel para os livros, fibras para as nossas roupas, né? Elas nos fornecem as madeiras que fazem nossas mesas, né? E uma coisa muito importante, elas fornecem nosso oxigênio. Por exemplo, vocês sabiam que a maior parte do oxigênio que a gente respira vem do mar? Por que do mar? Porque no mar nós temos um vegetal chamado algas. Essas algas elas
elas têm a capacidade de como eu posso dizer, de fazer oxigênio. Elas liberam oxigênio na atmosfera para a gente. E as plantas, as árvores, também fazem isso. As árvores, elas consomem CO2, gás carbônico, que não é muito bom para o nosso planeta, não é muito bom para a nossa saúde. O gás carbônico ele é liberado pelos automóveis, pelos carros, né, pelas indústrias que poluem muito o ar, né, poluem muito o nosso ar. E esse gás ele faz muito mal para o nosso organismo e para o nosso planeta. E as árvores, quanto mais árvores, melhor, porque essas árvores elas conseguem sugar esse gás ruim, né, esse ar ruim, e liberar um ar bom, liberar o oxigênio que a gente respira. As árvores também são responsáveis por fazer sombra, por liberar umidade no ar. Então, vocês já percebem, né, que quando a gente passa em locais que tem muita árvores, o ambiente ele é mais fresco, mais arejado, mais úmido, melhor, né? O ar é melhor de respirar. Então, é muito melhor a gente plantar, ter muito mais árvores, porque essas árvores elas vão filtrar o ar que a gente respira e ainda vai melhorar nosso ambiente. E a gente também tem que tomar cuidado que quanto mais desmata, mais o nosso planeta fica quente. E quanto mais quente o nosso planeta, mais chuvas, mais tempestades vão acontecer, mais como é que fala essa palavra? Catástrofes, desculpe, vão acontecer no nosso planeta, né? A gente já viu aí as chuvas que aconteceram meses atrás, né? Que devastou cidades, devastou o sul da Bahia, e essas chuvas, inclusive, acontecem porque nosso planeta está em desequilíbrio, está ficando muito quente. A gente tem que evitar isso. Mas vamos adiante. Agora sobre o reino animal. No reino animal temos os animais, né? E o ser humano, nós humanos, né? Mas o homem, o ser humano, ele não pertence a esse reino, né? Ele pertence, mas não pertence a esse reino, porque ele tem a capacidade de pensar, de um pensamento contínuo. A gente pensa o tempo todo está pensando e consegue dividir as coisas, né, no nosso pensamento. Então a gente tem essa capacidade de pensar melhor do que as dos animais. Os animais também pensam, mas os animais são diferentes. Vou falar adiante. Os animais são formados de matéria, mais uma vez, né, e possuem alma, assim como a gente também possui alma. Que essa alma anima o corpo desse animal, mas essa alma é inferior à alma ao espírito de um homem, né, do humano. Após deixar o corpo físico, né, quando essa alma deixa o corpo físico, essa matéria do animal, essa alma que anima esse animal e que faz esse animal ser um pouco inteligente, essa alma deixa esse bichinho e volta para o mundo espiritual, né? E espíritos cuidam dessa energia, né? É, na verdade, uma energia que anima esse animal. Vamos adiante. Então, nos animais, né, o que prevalece, o que tem mais nos animais é o instinto. Então, os animais eles usam o instinto para caçar, né, para ir atrás das suas presas, como você viu o leão. Eles fazem essas coisas, né, eles caçam pelo instinto. Por exemplo, os cachorros mesmo, quando eles se sentem ameaçados e morde alguém, é porque ele está agindo pelo instinto, não é porque esse animal ele é maldoso, ele é ruim, não. É porque ele não consegue pensar, ele consegue pensar, mas ele não tem a inteligência, ele não tem a moral que nós humanos temos. Os animais não têm maldade, pois eles vivem para a vida material e não possuem senso moral. Eles também podem se comunicar entre eles, ou seja, os animais eles se comunicam entre eles. Um cachorro se comunica contra o cachorro, contra o animal.
Mas eles não se comunicam como nós, eles não têm a palavra, eles não têm a linguagem. Os animais são nossos irmãos inferiores. Deus o colocou ao nosso lado para nos auxiliar, para nos alimentar, nos vestir e nos ajudar. Toda destruição de animais que passa os limites das necessidades é uma violência da lei de Deus. Ou seja, repetindo, toda destruição de animais que passa os limites das necessidades é uma violência à lei de Deus. Ou seja, se a gente destrói um animal simplesmente por destruir, nós estamos indo contra a lei de Deus. Então a gente tem que tratar os animais bem, se a gente precisa sacrificar um animal para se alimentar, a gente não pode desperdiçar. Ou seja, também, se a gente desperdiça alimento, a gente está passando dos limites e está infringindo uma lei de Deus. O homem, né, ainda no reino animal, o homem encarnado, o ser humano, na verdade, encarnado é formado da matéria e de um espírito que possibilita ter um desenvolvimento intelectual. Então, nós, humanos, somos formados da matéria e também do espírito que anima nosso corpo e que nos dá a capacidade de ser intelectuais, de pensar, de criar, de ter um pensamento contínuo, um pensamento que não para. A gente não para de pensar em momento algum. E os animais, eles não possuem isso. Por isso nós somos diferentes dos animais, né, comuns. Através do pensamento, nós, humanos, podemos fazer invenções, né, ter sentimentos de amor, bondade, alegria ou sentimentos ruins, de tristeza, ódio ou egoísmo. O homem foi criado simples e ignorante por Deus, mas à medida que desenvolve a sua inteligência, ele sabe diferenciar melhor o bem e o mal, diferente do animal, por exemplo. O animal ele não tem a capacidade de diferenciar, apesar de ser um ser também inteligente, ele não tem a capacidade de diferenciar o bem e o mal. Por isso que ele age pelo instinto. Ele não tem a capacidade de diferenciar o perigo, não tem a capacidade de diferenciar a maldade. Então, ele age pelo instinto. Então, essa capacidade que nós temos de diferenciar essas coisas aumenta a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. O homem pode adquirir a compreensão sobre Deus e possui um sexto sentido, que é a mediunidade. Nós vamos saber sobre... Talvez vocês já saibam o que é mediunidade, mas se não souberem, nós vamos aprender sobre isso mais à frente em outras aulas. Que lhe permite ter percepção do mundo espiritual. Então, essa mediunidade e essa compreensão sobre Deus nos permite ter um melhor entendimento, uma melhor percepção do mundo espiritual. E aqui, chegando ao fim da nossa aula, foi bem rapidinho, né? bem tranquilo. Nós temos algumas questões de 1 a 6. Eu espero que vocês resolvam essas questões. São bem simples, né? Resolvam e mandem no nosso grupinho lá do WhatsApp. E me sinalizem, me marquem para eu avaliar as questõezinhas. E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite, na verdade, né? E se você tem uma coisa importante, se você vai fazer 16 anos esse ano ou tem mais de 16 anos, você tem que tirar seu título de eleitor, entendeu? Você já tem a capacidade de votar. E votar vai ser fundamental para a gente melhorar o Brasil. Então, em outubro, nós temos as votações para presidente. E vai ser importante para saber, para escolher algo melhor para o nosso futuro, para o nosso país. Então, se você conhece ou se você tem 16 anos ou vai fazer 16 anos esse ano, está na hora de tirar o título de eleitor. Fale com seus amigos, com seus primos, com seus parentes.
seja quem for, se você conhece alguém que vai fazer 16 anos ou tem 16 anos, tá na hora de tirar o título de eleitor e é muito fácil, é só procurar na internet, dá para você tirar online e é tranquilo. Então, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.